não vendo nada por não sei se vocês já viram como é a gravação, quando a gente não faz essa quebra, fica vocês num nada assim eterno por um tempão, às vezes os 30 minutos eterno de nada. Então, para isso não acontecer que a gente está quebrando. Bom, pessoal, então voltamos à nossa gravação aqui da plenária e agora a gente vai fazer a apresentação aí dos achados de vocês, certo? Algum grupo quer começar? Pode ser a gente. Quem fica na ordem que já foi todo mundo, que fica fácil. Tá bom, você quer na ordem. Então. Eu acho que o nosso era o primeiro, né, que vocês tinham falado? Sim, sim, sim. Então, a gente pegou o texto 2. Aí o texto 2 é uma revisão integrativa dos indicadores de resultado do processo de doação de órgãos e transplantes. Esse daqui, pensando assim, que no primeiro eu falei que não tinha tanta... Estava superficial, né? Esse daqui ele já explica bem mais, ele consegue integrar as coisas bem, assim, ele tem uma elaboração do conceito das coisas do estudo, e mesmo assim ele usa como base as referências que ele tem, mas ele consegue elaborar, não é igual o outro que só citava, que o outro artigo que a gente leu da primeira vez, parecia que ele estava só reescrevendo. Tinha a citação do artigo, ele reescrevia aquela mesma coisa. Aqui não, tem uma questão de elaboração mesmo, assim, ele pensou em cima, só que era um tema mais, que era o que vocês estavam falando mais cedo, né? Que mesmo quando a resposta é negativa, quando você não consegue achar o que você queria, o achado também é uma resposta, né? Porque ele acha que a gente não tem os indicadores tão formalizados no Brasil, mas se você entender que não existe um indicador muito formalizado, quer dizer que você vai achar, você acha como resposta a necessidade de criar indicadores mais fortes, né? E é legal porque a gente está no curso de gestão, né? E uma das massas que a gente tem na gestão e na auditoria é que o que não é medido não pode ser melhorado. Então, se você não tem um indicador que consiga fazer essa mensuração, você não vai conseguir melhorar nunca o processo. E aí, o que mais? Isso era sobre a discussão em si, né? Aí você quer que faz todos os elementos também? Apresente geral, isso, exatamente. Uhum. Os pontos fortes do texto colocou que ele consegue... Ele faz uma pesquisa internacional, compara o Brasil com outros países como os Estados Unidos, Portugal e Espanha, e ele conseguiu artigos tanto do governo como fora do governo. Então, ele faz uma análise disso tudo. Ele pegou artigos de 95 até 2011, e aí na discussão, ele vai falando pelo tempo, começando de 95 e vai subindo até 2011. E também ele dividiu os indicadores, eu acho que ficou mais fácil, assim, para explicar. E os pontos negativos é o nível de evidência que é baixo, ele só achou artigos de nível 4 ou 5, a escassez de artigos sobre indicadores e a falta de validação dos indicadores que ele encontrou. Outra coisa que também ele usa critérios de inclusão, mas ele não deixa claro os critérios de exclusão da pesquisa. Aí pensando no ponto 3, que era o diálogo com a literatura, uma das coisas que eu já tinha falado, né, que um dos pontos que estava lá, que era para pensar, para pontuar, se ele apenas descrevia o que já foi dito, né? Então já falei que ele não descrevia, que ele consegue elaborar, discutir bem as coisas. Outra era perguntando se ele conseguia reforçar os próprios achados, né? Isso ele faz, só que ele faz de uma forma coerente, que ele usa a literatura e a comparação, que é mais interessante. Porque além dele usar a literatura que já tinha como base, ele compara elas para fazer esse relacionamento entre a Europa, os Estados Unidos, a gente, ou então algum outros países. Aí outra coisa que é interessante também, que mesmo no tempo que ele faz essa comparação, ele consegue mesclar as experiências e as evidências que a gente tem em cada método dele. Porque, assim, você comparar coisas de culturas tão diferentes é difícil, né? Mas ele consegue fazer uma comparação bem interessante. E se ele fosse um artigo um pouco mais novo, a gente ia ver que teria mais evidência, né? Porque de 2011 para cá mudou bastante coisa já. Isso. Então, o autor ele consegue responder a pergunta do texto e ele faz a discussão baseada nos objetivos. Tá certo. É isso mesmo. E agora, alguma outra... Eita, quase que não saiu. Calma aí. De repente a voz sumiu de uma vez. Alguma outra questionamento, alguma outra coisa que vocês viram? Acho que não deu tempo de olhar tão profundo assim para achar mais coisa.
Entendi. E você, Gislaine, quer comentar mais alguma coisa relacionada? Não, eu acho que eles trouxeram os pontos que eu tinha marcado também, assim. Nada demais. Beleza. Diferente. Então, pronto. Vocês, esse tipo de artigo não serve para vocês, né? Para nenhum de vocês, né? O nome é Revisão Integrativa, Indicadores de Resultado, Processo de Doação de Órgãos e Transplantes. Não serve, né, para o TCC de vocês? Ele não fala de todos os processos, né? Uma revisão integrativa é muito velho também, né? Ele é muito velho. Não, beleza. Então vamos. Mas assim, quando a gente estava discutindo com o José, a gente falou, a maioria das coisas que a gente discutiu aqui, teve umas 2, 3 aulas que quando a gente estava comparando os sistemas, tipo assim, o europeu, o americano, essas coisas, a gente discutiu bem parecido. Só que é igual vocês falaram, né? Ele já é um artigo um pouco mais antigo, então, muito possivelmente, nenhum de nós deve ter usado ele como base. Mas vocês sabem que, só uma sugestão também, às vezes é bom ver se tem outras revisões para além de 2011, sei lá, 2017, 2020, e fazer uma construção do que tem acontecido de 2011 para cá. É bem interessante. Tá? Faz sentido. Então, vamos para o próximo? Vamos lá, pessoal. Quem é o próximo? O Kaique queria ser o primeiro. Não necessariamente a gente precisa seguir uma ordem. Então, vamos lá. Pode ser eu e o Paulo. Então, pronto, Pamela, pode falar. Qual é o seu artigo, para eu abrir ele aqui? O nosso artigo é o 5º, efetividade do processo de doação para transplantes. Deixa eu ver. Okay. E aí, o que vocês viram nele? Eu vou falando, mas a gente elaborou o documento juntos, tá? A gente deu uma papirada, assim, pela introdução, metodologia, mas a gente tentou focar ali em ler o resultado e ler a discussão, né, para não ficar tão extenso. E aí, seguindo aqui esse roteiro, a gente viu que, em poucas palavras, eu vou tentar falar em poucas, que eu falo demais, ele traz ali, né, que ele estudou ali a efetividade, o objetivo, né, verificar a efetividade do processo de doação lá no Paraná. Aí ele fala, né, que teve uma melhora mesmo lá dentro do ano de 2011, deixa eu só ver aqui o ano direitinho, de 2011 a 2016, teve realmente uma melhora, e que os principais desafios que ele encontra lá, né, dentro da análise que ele fez, é, de fato, questões clínicas e questões culturais, clínicas PCR e sepsis e culturais, a recusa da família. E que, para superar isso, é fundamental capacitar os profissionais e conscientizar a população, como tudo que a gente vê aí, né, na maioria dos artigos dentro da literatura. Aí, em relação ao objetivo, a gente tem a pergunta que fala assim, né, se ele retoma e responde diretamente aos objetivos. Aí eu e o Paulo chegamos a uma conclusão que o objetivo, não, a discussão, né? Ao objetivo que ele fala lá, que é verificar a efetividade do processo, a gente acha que os resultados que respondem esse objetivo, e não a discussão. A discussão responde à pergunta norteadora, que na pergunta ele fala que não é tão uma pergunta, né? A gente até ficou com dificuldade de encontrar a pergunta, mas ele não faz assim. Tem a pergunta e um ponto de interrogação, né? Mas ele coloca assim, que é importante avaliar os resultados obtidos a fim de identificar as fases do processo que são eficientes e que necessitam de aperfeiçoamento, e que, de fato, na discussão ele traz aí, respondendo essa pergunta, né? Mas o objetivo, eu não sei, a gente também, não sei se está certo, mas a gente não vê que a discussão fala diretamente isso, o resultado fala muito mais. Aí, na próxima pergunta do relatório aqui, né, ele pergunta se o autor deixa claro os resultados obtidos. Eu acho que deixa, e ele se alinha às metas iniciais. Porém, nas metas, quando a gente vai tentar ler ali mais ou menos o que é meta, ele não fala assim, eu quero avaliar a efetividade, mas em quanto? Né? Aumentou em quantos %? Não tem. Ele fala que aumentou, mas que não teve uma meta dentro desse artigo dele. Né? Dentro do artigo dele não existia uma meta. Mas que ele falou lá que teve uma melhora. Né?
Aí a gente até foi pesquisar o conceito de efetividade para ver se batia mesmo com isso, né? Mas que sim, ele atende ali as metas implícitas, né, dentro do artigo. E aí, quando a gente fala do diálogo com a literatura, ele tem um diálogo, né? O tempo todo ele está trazendo ali literatura relacionada com o que ele está trazendo de discussão e de resultado, mas ele também reforça os próprios achados. O tempo todo ele traz lá na discussão os dados, porcentagens que está lá nos resultados, né? Então, às vezes fica até um pouco repetitivo. Não muito, porque se você quiser pular o resultado e essa discussão, talvez até dá. Então a discussão tá a repetição dos resultados. Tem repetição. E essa observação é extremamente importante, Pamela. Sim. Olha o que você disse, hein? Pode deixar os resultados de lá e ler a discussão que você vai ver os resultados. Você vê os resultados. Então, ele tinha que trazer os resultados sem nada e discuti-los, né? Isso. E não apresentar de novo com tudo. Lá na discussão, né? Aí. Pamela, isso que a Pamela falou agora é uma das coisas que vocês têm que tomar mais cuidado, que é o que vocês mais fazem no TCC, que já que tem que discutir, vocês pegam e descrevem o dado 2 vezes. Tipo, uma que já foi descrito lá nos resultados, depois vocês simplesmente acham que vocês estão discutindo ao escrever de um outro jeito aquele dado. Então, cuidado, viu, gente? É muito comum. É um erro, assim, que eu acho que nem é para quem está aprendendo, nem é o pior dos erros, vamos dizer assim, mas é muito comum mesmo. Não deixem o trabalho de vocês só com esse tipo de informação. E é literalmente isso, né? Lá nos resultados ele coloca em tabela e gráfico, e aí na discussão ele coloca entre parênteses uma porcentagem. É. Mas é o mesmo número, o mesmo dado. Quanto proposta de hipótese, a gente viu que ele propõe, né? Ele fala lá sobre as questões que, para tentar reduzir o problema que ele identificou, de fato precisa ter capacitação, conscientização, mas ele não fala como, mas também não sei se é o objetivo do artigo isso, né? E quanto profundidade na análise, a gente acha que a discussão não foi superficial, ela foi bem aprofundada. Por mais que ela repete aí os dados, ela traz ali muita referência, traz ali algumas coisas que, ao nosso ver, não foi tão superficial assim, quando comparado com outro artigo, né? Não foi só, pega aqui. Ele veio trazendo um contexto com tudo isso. E aí, de ponto forte, a gente identifica que essa boa análise, né? Quando ele traz os dados, por mais que repetitivo, ele consegue aplicar ali na realidade do estudo, de fato, que ele traz, porque já aconteceu de eu ler artigo que ele falava uma coisa lá em cima, sei lá, era Brasil, aí na discussão falava nada sobre o Brasil, e aí você ficava, uai, né, não faz sentido. E como fraqueza, a gente até queria falar que não teve fraqueza, mas a gente conseguiu fazer assim, ó, sabe, com o artigo, tentar fazer uma análise bem crítica, e a gente identificou que ele, a todo momento, quando ele fala sobre PCR e sepse, sobre os motivos clínicos, ele traz a porcentagem na discussão. E que está tudo bem, não precisa trazer também sobre as questões que não são clínicas, né? Que não, porque ele fala assim, que não encontrou dados que consiga mensurar por que aquelas pessoas que não foi clínico, de fato, não foi doador, né? Mas eu acho que ele poderia ter destrinchado um pouco mais, porque se esse é um problema, ele falou 1000 parágrafos lá sobre as outras coisas, e desse foi só um tiquezinho, assim, lá no início. Ele não intensificou mais aquilo ali, né? Tipo, sei lá, são 30%, é 40%. Já que ele falou dos outros, fala desse também, né? E aí, enfatiza. Muito legal essa observação sua, tá? E você vê assim, ó, vocês comecem a prestar atenção no que o autor discute muito e no que ele, sabe, ele dá um migué, porque ele não tem base teórica para responder, e aí ele já está cansado. A gente, às vezes, a gente faz um artigo, ele começa bonito, parece que você está construindo uma casa, mas você não arrumou dinheiro para acabar ela lá no final, e você deixou ela de qualquer jeito. Você começa muito bonito. Então, isso que vocês notaram, ele apresentou o maior problema que ele encontrou e não discute o maior problema dele. Continua um problema, entendeu? É muito legal. Essa observação de vocês é muito legal. Eu acho que é isso. A gente observa que vocês têm lido, né? Você sempre traz alguma coisa, e
e você vê que quanto mais você lê, mais você aprende, né? Você vai lendo e vai aprendendo. É muito legal isso. Muito bom. Foi junto, né? Muito bom, quase ecoou. Foi. Então, vamos para o próximo? Vamos? Quem é o próximo agora? Quem é o grupo que está com o texto 4? Opa, sou eu, então. É 4 agora? Vamos nessa. Deixa eu desligar aqui a câmera rapidinho. Gente, boa noite. Então, o nosso texto aqui foi doação de órgãos, dilema dos familiares na doação de órgãos. Assim, de uma certa forma, eu achei um pouco a construção... Tem várias oportunidades de melhoria, eu diria assim. E, assim, a questão também do objetivo deles fica entre as linhas, você tem que realmente juntar aqui e ali para você realmente estruturar qual é o objetivo claro dos autores. E aí, beleza. A gente vem aqui para a questão da discussão. A proposta desse artigo foi uma revisão de literatura, até com uma questão bacana, eles retratam, fazem um recortezinho de como foi a seleção dos artigos, quantos foram, de qual plataforma veio, coisa e tal, que eu achei bacaninha. E aí eles pegam esses artigos e vão apresentando os achados, né? O objetivo deles foi mais ou menos o seguinte: encontrar o motivo da causa das recusas, né, de doação por parte dos familiares. Então, assim, eles vão trazendo algumas informações que são... assim, a gente já está um pouquinho de tempo já analisando essa questão, já realmente conhece, né? Assim, eu não consegui elencar nenhuma questão diferente que não já viesse à mente dessas causas. E uma questão que eu vejo, assim, a metodologia deles, ela teve esse cuidado em escrever os artigos, né, as plataformas de onde vieram os artigos, mas, assim, ele não cita qual é o objetivo de estudo deles, a metodologia que eles se propõem, né? Que, assim, ao meu ver, esse tipo de estudo pede para mim uma questão de uma semi-quantitativa, alguma coisinha, até para a gente tentar, supondo, naquele núcleo, naquele montante de artigos que eles analisaram, para ver se tem uma consonância, né, uma frequência maior de alguma causa, alguma coisa nesse sentido, certo? E eu observo também que eles não têm esse cuidado, eles também não colocam essa visão, né, de supor, a gente não conseguiu evoluir para esse tipo de quantificação por uma limitação metodológica, vamos supor que a gente não tem os termos definidos, alguma coisa do gênero, eles também não têm essa discussão, não têm esse cuidado. Aí, assim, o texto tem alguns parágrafos que eu acho bem extensos, que dificultam um pouco a compreensão, você tem que ler 2 vezes para você pegar bem o que você está lendo. E, assim, eu vejo que fica um pouco picotado as ideias, sabe? Não tem uma coesãozinha, sabe? Um relacionamento entre uma ideia e outra. Eu acho que poderia dar uma melhorada nisso. Eu acho que é um tema super bacana, super relevante, mas, assim, é bacana, né? Tudo, mas, assim, tem uma oportunidade de melhoria. Esse daí eu vi que ele estava bem genérico, né? Exatamente, doutora. Uhum. E eu vejo, Leandro, isso que vocês estão falando, assim, é isso que a gente está falando aqui desde a primeira aula, do costurar, de tudo ter relação com tudo, de tudo ser uma continuidade, uma construção, e cada vez mais, igual você fala assim, parece que fica tão generalizado. Por que fica generalizado? Porque são recortes de pensamento e não tem uma estrutura. Uhum. Exato. Então, exatamente isso. E você vê que é um assunto importante, que é um assunto legal. E por que fica assim? E eu vou dar algumas razões de que fica assim. Falta de conhecimento de literatura mesmo, falta de leitura. Estou falando quais são as possibilidades. Segundo, muita gente põe na mão no artigo. Sabe quando você fala assim, me ajuda? Então, somos 4 parceiros. Quantas pessoas tem? Só 200.000, tem um monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 autores. Tem grupos de pesquisa que o artigo passa na mão de todo mundo.
E aqui tem uma desvantagem. Quando a gente vê o submetido, aceito, submetido em 11 de 2020, aceito em 11 de 2020. Ah, então isso é... Publicado em 1º de 2021. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, assim, Gente, é complexo. no mesmo mês ser aceito... É muito complicado. Não tem nem avaliador que responde no mesmo mês. É muito difícil. É sério, eu mostrei para vocês a revista que eu sou editora. Cara, tem artigo que tem 2 anos, eu já passei para 4, 6 avaliadores, e eles não mandam, cara. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Quando tem muito autor assim, por exemplo, a Embrapa, quando ela publica com 1 tonelada de autor. Né? Porque tem uns 50 pesquisadores, cada pesquisador faz um pedacinho da pesquisa, então eles normalmente eles publicam em revistas internacionais e tem muito autor. Mas aqui no Brasil a gente tem umas captações estranhas. Eu já vi grupos de professores da Anhanguera, de outros locais, não vou nem dar nomes assim, mas assim, grupos até do DF querendo juntar uma galera, porque era caro o artigo numa revista científica, principalmente internacional, então ele já põe o seu nome no artigo para você ajudar a pagar, entendeu? Só para vocês entenderem tanto que isso não é legal, porque as pessoas pensam, eu vou ter um artigo, mas, por exemplo, para concurso, a nível de concurso, eles não contam, eles só contam se você for o primeiro autor ou for um trabalho de 2 autores, no máximo 3. Passou de 4, ele já não pontua. Olha que interessante. Tá? Então, só para vocês entenderem que os pesquisadores estão ligados que esse tanto de autor aí tem problema. Se fosse um trabalho super aprofundado, cada um contando uma parte absurdamente difícil, combina com tanto autor, que nem a gente falou do Embrapa. Mas é um trabalho muito genérico, né? Bem fofinho para ter tanta gente num trabalho genérico. Né? Uhum. E a pessoa tem uns termos assim que eu também não concordo muito. Quer ver? Eu vou ler um trechinho aqui para você. O estudo refere-se a identificar por meio de revisão os dilemas vivenciados pela parentada ao decorrer no processo de consentir em apoiar após a morte. Assim, eu acho que, não sei, eu não sou muito fã, sabe? E, assim, dilemas, acho que são uma coisa mais palpável, assim, né? Que acho que são os termos que ficam um pouco subjetivos, assim, acho que não são mais adequados. Mas, enfim, acho que é um pouco o que vocês falaram mesmo, né, dessa questão de muitas mãos. E um comentário que você falou aí, eu já vi já acontecendo em banner. O pessoal já meio, enfim, vou citar, mas assim, o pessoal faz mesmo, vou fazer um banner, e aí eu faço um, você faz outro, eu coloco o seu nome no meu, você coloca no, que aí em vez de um eu tenho 2. E, assim, o pessoal, ainda mais de universidade federal, tem essa questão que é um pouco mais pragmática, de número, né, de puxar a produção, o pessoal faz a rodo, assim, desses esquemas. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, hoje, no Sucupira, na área 21, que é fono, físio, educação física e TO, se você tiver primeiro, se o professor produzir sozinho, base de pontos, tá? Se produzir com aluno, duplica. Então, se ele tiver um aluno de doutorado, um de mestrado, um de IC, um colaborador e ele toma ele ganha pontuação total, dobra. Claro, ó, a equipe dele, tá tudo bem, né? Porque tá todo mundo pensando a mesma coisa. Agora, veja que aluno, agora isso que acontece muito, você põe muita gente para pagar, ou você quer ver me passar raiva, passar mensagem para mim e falar assim, pus o seu nome no meu artigo. Eu falei, eu não li, eu já fico brava, e o povo acha que está agradando, mas não está agradando. Para pôr seu nome, de novo, nome de vocês é a única coisa que vocês têm. A única coisa que vai ficar. Acaba dinheiro, acaba osso, acaba carne, acaba tudo, mas não acaba o nome. E por isso que as revistas hoje, para evitar que isso aconteça, elas agora querem que vocês mandem uma carta declarando, assinando, porque começou a ficar tão confuso esse negócio de um botar o nome do outro no trabalho para agradar o que quer que seja, que eles agora pedem, às vezes, declaração de que parte você fez. É isso mesmo. Declarações. É isso mesmo. Você tem que dizer se você confeccionou, se você só revisou, se você participou da coleta, se você
Então, assim, hoje você faz uma declaração, só vocês entrarem nas revistas, algumas revistas cobram uma declaração super específica, né, que é padronizada, tipo, você vai lá assinar com o Gov, assinar com o que você quiser, mas você vai assinar sabendo o que você está dizendo ali em cima. Eu participei dessa coisa. É isso. Entendeu? Porque tem horas que às vezes você manda e você só revisou, tem revista que não te aceita como autor. Se você foi só uma pessoa que participou de uma única dessas 5 etapas lá que eles pedem. Entendeu? É isso mesmo. E a gente vai agora para o último, que é o da Kelly e da Eline. Vamos lá. Nossa. Posso falar, Kelly? Pode sim. Então, o nosso artigo, na verdade, ele fala assim, o texto do artigo, né? O título, perdão. É Processo de Doação de Órgãos para Transplante. É uma revisão da literatura. E o que a gente viu, na verdade? Ela é uma revisão de literatura em que, no objetivo dela, a primeira coisa que ela fala é de buscar estratégias no processo de transplante. Então, ela quer identificar, dentro da literatura existente, quais as estratégias utilizadas para o processo de doação de órgãos. E aí ela explica bem direitinho, a introdução dela é até muito boa, né? Ela é bem ampla. Ela fala muito do modelo espanhol, que a gente teve até aula do modelo espanhol, que realmente é uma referência no Brasil, justamente com a estratégia que eles utilizam para o processo de transplante, e ela cita ele na introdução. E aí, ela, um ponto bom, assim, ela, assim, do meu ponto de vista, né? Eles fazem uma busca bem ampla, foram quase 4.000 artigos, e eles conseguiram ir afunilando até chegar ao objetivo dela, que foram 33 artigos ao final. E aí ela cita quais são os artigos selecionados de vários países, e os países que ela mostrou os artigos são realmente países que têm experiência ou relevância na opção dos transplantes. E aí, quando ela chega na parte de discussão, né, resultados de discussão, na verdade, na discussão, que ela fala que ela quer saber das estratégias, ela não cita sobre estratégias, ela cita somente as etapas do processo de transplante. Aí ela fala, o processo de transplante tem que ser sistemático, isso. Ok, isso a gente já sabe. E no decorrer dos parágrafos, ela cita as etapas do transplante, e não as estratégias utilizadas, entendeu? Então, ela não consegue, dentro do artigo, chegar no objetivo dela, que é mostrar para a gente quais são as estratégias utilizadas nos outros países. Então, isso aí a gente achou falho. Ela mostra que tem uma limitação, ela relata essa limitação dentro do estudo dela, e a limitação, ela fala que a quantidade de estudo é pouca, e precisa ter um pouco mais, né, enfim. E ela conclui, até na conclusão dela, ela relata que, assim, o processo de transplante tem que respeitar os aspectos éticos. Ok. Óbvio, mas ok. É necessário, aí ela bota, por exemplo, é necessário a capacitação de profissionais. Beleza, isso é uma estratégia, mas nem na conclusão ela cita que isso é uma estratégia. E aí, o último parágrafo dela, ela relata que precisa ser feitos mais estudos, mas que, de forma global, o trabalho dela acrescenta como fonte de estudo mesmo, assim. É isso. Você quer falar alguma coisa, Kelly? Não. A gente chegou nesse mesmo contexto, assim, a gente achou um artigo bom nesse sentido, e também nos trouxe, a gente até partilhava com a professora Gislane, que a gente entendeu como é difícil avaliar, né, o outro, mas ao mesmo tempo que no decorrer que a gente veio falando pouquinho em pouquinho, a gente consegue já entender assim, as falas. No início que a gente pensava, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir ter esse olhar das professoras, que elas olham assim e falam, não, isso daqui poderia ser uma coisa mais concreta e tal. E aí a gente conseguiu, agora a gente consegue perceber, claro, de maneira ainda, né, aprendendo e tudo, mas a gente conseguiu identificar, né,
essas fragilidades, os pontos fortes, os pontos fracos. É isso. E no final, até vocês perguntam, ela fez uma avaliação analítica? Eu entendi que ela não fez uma avaliação analítica. Ela citou os pontos e relatou as etapas do processo do transplante. Então eu acho que ela expõe os resultados, mas não faz uma análise em si, no momento da conclusão. Eu acho que talvez, não sei se ela foi infeliz, não sei a pessoa, não sei, nem sei se eu posso falar isso, mas escolheu um outro objetivo, que não esse. Se ela fosse só fazer uma revisão bibliográfica, não com o objetivo de ter estratégia para o processo de transplante. Se ela falasse só do processo, né? Só do processo, estava lindo. Se ela tirasse a palavra estratégia do objetivo, aí o título representa o objetivo e as conclusões representam o objetivo, mas mesmo assim a discussão faltaria mais coisas. A palavra estratégia... Ela não agrupou, né? Eu acho que essa revista, que esse aqui foi o que eu achei junto com você, lembra que eu falei que teve um que eu procurei, você procurou? Eu acho que essa revista, ela condensa, você já viu que eles são bem pequenininhos? Eu acho que ela deve botar alguma regra para ser um artigo muito pequeno. Porque um artigo de revisão... Como se fosse um resumo expandido, né? Parece trabalho que a gente apresenta em congresso, né? Que é, como você falou, um trabalho apresentado, um pequenininho, como se fosse uma pílula, né? Disso. E eu acho que é aí que peca, de não conseguir ser tão aprofundado, tá? Então, assim, ele tem, quando a gente olha os resultados, ele tem até uma tabela, ele fez, né, a coisa do PRISM, que é uma análise sistemática e tal, né, enfim, mas depois, e aí? E aí, na hora que ele ia discutir, ficou pequenininho. É como se ele gastou todo o tempo fazendo o prisma dele ali, que é fazer essa captação de... Esse é um modelo muito legal de fazer, viu? Se vocês quiserem fazer revisão bibliográfica no final, que não é nem isso, é uma revisão sistemática, isso aqui, esse modelo Prisma é bem aceito em revista científica, porque ele é um método que eu não posso dizer que é empírico, porque é uma revisão, mas ele é sistemático, ele segue perfeitamente. Então, eu acho que ele só ficou nisso, os resultados estão maneiríssimos, acabou, fim. Da hora que chegou... acabaram as linhas que ele podia usar e ele... E é mais uma vez o que eu disse para vocês no início da aula. Às vezes a gente acha que mexer nos resultados, estou mexendo num software novo, estou fazendo uma coisa, estou fazendo todas as regras, mas só sobrou 2 dias para eu fazer a discussão. Então tem que discutir e eu estou falando para vocês disso aqui que eu tenho que ler essa noite. Tem todos os resultados tão lindos, mas a pessoa nem discutiu, nem concluiu, precisa entregar sábado. Maria. Entendeu? Então, assim, e aí? Né? Mas, porque as pessoas acreditam que discussão é fácil, discussão não é fácil. Se você tem bom embasamento, prática, embasamento teórico, você faz qualquer discussão na vida. Agora, sem uma base sólida, fazer discussão é difícil demais. Isso fica aí para vocês. Eu acho que vocês dizem que não, mas a gente vê vocês bem melhores. Bem melhores, gente. Do início, que vocês eram ultra medrosos para agora. Né? A Kelly até comentou agora, a gente vê até o tipo de conversa, o tipo dos deveres que vocês entregam, até, vamos dizer assim, não só a parte escrita, mas a fala. Então, vocês estão muito mais críticos na coisa que a gente está querendo que vocês sejam críticos, né? Então, é bom vocês lembrarem disso e também saberem disso, porque acaba sendo uma matéria densa, né, Gislane? Porque vocês estão usando... Ela é uma ferramenta, uma matéria de ferramenta para a próxima matéria, né? Que é o tal do TCC. Mas eu acho que vocês estão... Eu acho que hoje... Preparados, né? Hoje vocês estão preparados. E a pergunta que eu fiz no primeiro dia lá, o que vocês tinham, né? O que vocês pensavam de TCC, que vocês falaram, meu Deus, credo cruz, eu acho que agora não está tão credo cruz, não? O que vocês acham? O mais difícil é o comitê liberar o trabalho de vocês, né? Mas agora, passando essa etapa, eu acho que vocês já fazem de boa. Eu também acho que vocês estão preparados para a coleta de dados, para as análises dos dados, para a interpretação, né, dos dados. O interpretar os dados
é bem interessante, né? Bem interessante, porque se eu interpreto direito, eu discuto direito. Eu também vejo isso, Carolina. A maturidade científica, o quanto melhorou, né? Na turma toda. Porque tá gravado, a gente pode até fazer aquele antes e depois, né? Pegar lá no final a fala e botar no finalzinho, na última aula, olha como é que era a sua fala no início, né? O de programa de Luciano Huck. Mas a ideia é essa. Eu acho que vocês, aos poucos, estão muito mais críticos. E eu acredito que vocês vão ver que a metodologia é uma ferramenta, sim, mas ela é uma ferramenta que agrega muitos valores. Você não aprende só como você vai formatar. Que isso era como se a gente pensa, na matéria a gente vai aprender a mexer num programinha. Não, isso daí o ChatGPT te ensina. Eu que eu digo, eu aprendi a mexer num programa de design incrível, que eu estava falando para a Gislaine, incrível, eu e o ChatGPT. Eu falava assim, como é que mexe nisso? Ele me dava o passo a passo e eu aprendi. Então, quer dizer, isso não é metodologia, isso é uma aplicação de um conceito. Vocês agora estão fazendo metodologia, vocês estão pensando no como é uma análise mais detalhada, como se faz mais do que descrição, como não se apresenta várias vezes os resultados, né? Como encorpar uma metodologia. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Vocês viram, quando vocês leram os artigos, faltava metodologia em alguns, né? Que dava a sensação dizendo, meu Deus, teve gente que ficou em dúvida, quantos esses 8 familiares eram da mesma família, de famílias diferentes? Isso seria a primeira coisa o questionamento que vocês fizeram no início é o primeiro questionamento que um avaliador vai falar. Explica aí quem são esses. Não pode ter dúvida. Um artigo não pode gerar dúvida. Se ele gera dúvida, esse tipo de dúvida, né, de metodológica, ele não está bom. Tá? Então, não é porque está publicado que é bom. E a gente tem que saber fazer essa separação. Então, no trabalho de vocês, não é só pegar qualquer artigo científico, é pegar, dar uma olhada nele para ver se ele vale a pena, porque ele vai ser referenciado por você. E aí alguém vai pegar ele para olhar, tipo, quando olhar o seu trabalho, vai olhar a sua referência. E aí vai ter uma porcaria, já pensou? Nossa, ele referenciou uma porcaria, será que esse trabalho presta? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? É verdade isso. É isso, professor. Alguma outra coisa? Porque a gente está chegando no tempo que a gente não dá intervalo, né? Então a gente está... Eu acho. O que vocês acham? Foi interessante ler, perceber isso? Porque a gente chegou à conclusão que vocês não iam curtir ficar escrevendo discussão. A gente já tinha feito isso outra vez, né? Então, assim, repetir é ruim. Então, semana que vem é a nossa penúltima aula. E a nossa penúltima aula, por favor, a todos, sem nomes, todo mundo venha, por favor, tá? A gente vai ter... Lembrem que a gente sempre tem uma atividade aqui que também é pontuada, isso que vocês acabaram de fazer. Não esqueçam de postar essa atividade lá, tudo bem? Quem ainda não escreveu, escreve. Vocês têm até dia 12 para fazer isso, então, por favor. Mas lembre que depois do dia 12 a gente não cobra mais, a gente só dá a nota, porque é o último dia da gente. E a semana que vem, ó, e quinta-feira a gente vai falar de conclusão, né? Para a gente fechar todas as partes do trabalho. As referências vocês já falaram lá no começo com a moça da biblioteca, não sei se vocês lembram. Então, só falta isso. A gente pode botar também, falar um pouquinho de apêndice, de algumas outras coisas que não tem necessariamente, se bem que eu já vi em artigo também, por incrível que pareça. Mas é mais raro nos artigos, né? A gente encontra mais em trabalhos, teses, dissertações, TCCs de especialização, né? Gislaine, mais alguma coisa? Não? Tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Alguém quer questionar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Então, pessoal, eu vou cancelar aqui a nossa segunda gravação, então vai aparecer depois lá na nossa turminha 2 gravações, só para vocês entenderem que tem a ver com essa quebra, tá? E quinta-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Então, um grande abraço a todos, ó, acabando a gravação.